Oi, Bruno. Oi, Yara. Bom dia. Olá, bom Falasse dia. bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, igual o Francisco falando, né? Porque a gente não sabe que horas que o pessoal vai ouvir isso daqui. Eu entro em contato hoje com vocês, a gente está conectado para trabalhar um pouquinho o documento que foi enviado aí para os e-mails, né, de vocês e que foi enviado aqui pelo professor Carlos Maria Romeu Casabono, um documento muito importante, aquele documento que se chama intitulado, né, o Grupo Europeu sobre Ética na Ciência e Novas Tecnologias. Eu vou expor para as pessoas que nos ouvirem rapidamente os aspectos gerais do documento, para que a gente entre, e eu acho que esse é um momento da gente discutir e abordar os aspectos mais importantes, talvez, no que diga respeito à limitação de direitos individuais. Então, vamos lá. Esse documento ele vai falar sobre a solidariedade como um valor, e aí vocês vão me também informando aquilo que vocês entenderem como necessário, mas eu Tá. trouxe uma abordagem geral, tá bom? Então, a ressalta a solidariedade como um valor, traz a ideia da confiança e da transparência, traz a ideia da força de valores comuns, traz a ideia e a importância da pesquisa e da inovação, e durante esse tempo, mais para o final do documento, ele traça caminhos para sair da crise. E eu gostaria de que nós nos atentássemos para essa parte do documento. E aí, quais são os aspectos principais? Se levanta a ideia de que a proteção à saúde estaria acima dos interesses econômicos na União Europeia, é um documento europeu, né? Segundo os autores do documento, importa manter forte o sistema de saúde, a integridade do sistema de saúde, inclusive da saúde pública, o apoio financeiro a outros e suportes, né, a outros grupos, sejam pessoas individuais, familiares, negócios comunitários, medidas de segurança habitacional, solidariedade entre os estados com divisão de recursos, um outro aspecto muito importante, parece que eles estão começando a se unir nesse sentido lá, né? E um quarto e um quinto aspecto, que eu acho que talvez seja a nossa ideia para discussão aqui. No item 4, eles falam: salvar vidas é o mais importante, e restrições de direitos individuais, como dados obtidos através de celulares, através de drones, através de câmeras, podem ser removidos. Posteriormente, os dados pessoais devem ser destruídos. Isso quer dizer, então, que em caso de emergência, essa possibilidade de limitação desses direitos individuais está presente. E aí, Sim. pessoal? Olha, realmente é muito interessante essa colocação da restrição a direitos e liberdades, né, que está lá no documento. Há, de certa forma, um uso dessa medida no mundo inteiro. Há, inclusive, uma notícia que eu acho muito interessante, de que na China, boa parte das medidas de contenção dessa contaminação se deu a partir do monitoramento de celulares. E aí é interessante, porque lá nós não estamos falando de um governo democrático, né, mas de um governo que realmente toma conta dos dados e dos direitos das pessoas. Com isso, eles conseguiram identificar quais são aqueles que entraram em contato com o infectado. Então, é muito interessante porque, por exemplo, se o infectado entra num vagão de metrô, você teria que isolar todas as pessoas que entraram naquele trem, se Uhum. você não tivesse a informação de qual é o vagão. Mas como eles têm o controle de tudo, então eles conseguem isolar apenas aqueles que estiveram mais próximos dessa pessoa, fazendo o cruzamento de dados a partir de torres de telefonia celular, né? Com isso,
eles chegam numa precisão muito grande, mas também na individualização e na quebra completa da privacidade das pessoas, o que no Brasil seria inviável, né? Porque a privacidade ela não só está colocada como direito fundamental, como está colocada no Código Civil, e a gente vê que a única possibilidade de suspensão de direitos seria durante o estado de guerra, estado de sítio e estado de defesa, né? Então, assim, o estado de sítio, que seria o mais, talvez, adequado, entre aspas, para essa situação, olhando só tecnicamente, sem analisar os fatos, ele realmente dá essa possibilidade de suspender algumas das liberdades fundamentais, não só a liberdade de reunião, mas também a detenção em edifício, a obrigação de permanência em determinada localidade, a restrição aí ao sigilo de comunicações. Então, por essa medida, o direito brasileiro até permitiria, mas teria que ser uma medida drástica dessa forma, que até então nós não tivemos, né? Na Europa também, se a gente for pensar, na verdade, nós não fizemos uma pesquisa para saber como isso tem acontecido na Europa, de uma maneira geral. Mas o Sim. documento europeu, ele já sinaliza essa possibilidade. Sim. Até, quer dizer, um documento novo, um documento de abril, sinalizando essa possibilidade. Agora, o Brasil ele já se manifestou nesse sentido, né, Yara? Inclusive o ministro da Saúde, ele já até se manifestou nesse sentido. Só que talvez aqui a gente precise, e nós que trabalhamos muito com biodireito, a gente possa talvez trabalhar essa ideia de dados anônimos, dados anonimizados, quer dizer, então vamos fugir um pouco da China, que tem o controle de tudo, como o Bruno disse muito bem. Agora, se nós trouxermos isso para cá, qual seria a forma de limitação desses direitos individuais, Yara? Você chegou a alguma conclusão? Eu acho que nós aqui do Brasil, né, da América do Sul, nós estamos tendo a oportunidade de refletir sobre essas questões mais severas aos direitos individuais, essas restrições mais severas antes que elas ocorram, porque nós estamos tendo a oportunidade de verificar o que aconteceu na China, o que está acontecendo na Europa, até nos Estados Unidos as coisas têm acontecido antes de nós, né? Então, nós estamos tendo essa oportunidade de reflexão. A reflexão, ela vem principalmente a partir do momento que a BBC noticia, né, conforme o Bruno informou aí nessa reportagem, que o ministro Mandetta, né, o ministro da Saúde, ele solicitou, né, que fosse verificada a possibilidade desse mecanismo ser implementado aqui no Brasil. Qual é o mecanismo? Esse que Bruno explicou, né, de que as operadoras de telefonia celular, por meio, né, da conjugação das suas antenas, né, pudesse identificar onde tivessem aglomerações de pessoas. Só que então, a partir disso, tentar restringir essas aglomerações. Só que ele foi além. Ele falou, olha, eu também quero saber os dados pessoais. Eu quero saber nome, eu quero saber CPF. Por quê? Porque eu quero ir diretamente nessa pessoa e isolar a casa onde ela está, eu quero isolar as pessoas que tiveram contato com ela, né, e tudo mais. E é aí que nós entramos com a ideia de o que é possível do ponto de vista de ser dado anônimo e o que é anonimizado e o que é dado pessoal e que, portanto, não poderia ser acessado, né? Por mais que nós tenhamos aí uma lei geral de proteção de dados, essa lei só vai entrar em vigor em agosto. Então, a princípio, Yara, já foi prorrogado, inclusive, por causa dessa pandemia. Então, justamente. Então, a gente pensa, nossa, então não temos proteção de dados no Brasil, não, de forma alguma. Nós temos um microsistema, inclusive com fundamento constitucional de proteção de dados no país. A Anatel, né, em resposta ao ministro, já se manifestou dizendo, olha, é possível, né, que eles até dizem, com um dia de atraso, né, que nós informemos, através do cruzamento de dados das antenas, onde que tem aglomeração ou não.
Agora, acesso a esses dados individuais, pessoais, individualizados, nome, CPF, etc., não é possível pelo microsistema de proteção de dados no Brasil. Poderia se cogitar se esse acesso poderia se dar através de decisões judiciais, né? E eu acho que a reflexão que nós fazemos poderia, desde que se analisasse cada situação concreta, ou seja, a pessoa está colocando em risco a saúde pública, então o juiz analisaria e diria, sim, eu posso divulgar esse dado porque ele está colocando em risco outras pessoas. Agora, em geral, de uma forma difusa, nem o ato do executivo, né, do Poder Executivo, nem o ato do Poder Judiciário poderia limitar de forma geral esse direito individual, que é o direito à privacidade aos dados pessoais. De forma geral, só mesmo estado de sítio, né? Porque uma decisão... Justamente, foi o que você disse. Para não configurar, inclusive, abuso de poder, né? A grande questão, e eu acredito que o maior desafio que nós encontremos daqui para frente nessas questões é realmente como trazer efetividade para essas situações. Porque, pensem bem, a judicialização, né, nós já criticamos muito, em muitas situações não há outra situação senão a judicialização, mas, por outro lado, quando a gente fala nessas questões de limitação, dependendo da situação, ela precisa para ontem, e não para hoje nem para amanhã, né? Quer dizer, um minuto que se perca, um dia que se perca, pode ser muita contaminação e muito óbito, né? Então, nós temos que... Aí entra o grande desafio, né? Equilibrar tudo isso daí, saber quando realmente proceder a essa interferência nos direitos individuais. E esse documento ele é muito interessante porque, embora ele traga aspectos gerais, essas recomendações finais, né, que é o caminho para se sair da crise, no último item, eles colocam de uma forma muito, claro, ampla, mas ela traz uma reflexão para todos nós, né? Porque o documento vai dizer, olha, nós precisamos aprender com a crise, né? Uma estratégia que talvez precise ser desenvolvida é o fortalecimento da democracia, né? Eles estão pensando a posteriori, um fortalecimento da democracia, de direitos individuais, e também que se tenha uma economia sustentável. E concluem que o mais desfavorecido, no caso o Estado europeu mais desfavorecido socioeconomicamente, é o mais vulnerável a doenças e a enfermidades. Talvez essa seja uma reflexão para a gente fazer depois de toda essa crise, e ao mesmo tempo nós temos que acompanhar essa interferência, essa limitação de direitos individuais e como isso vai ser feito ao longo dessa pandemia. Aqui no Brasil e na América Latina é o que mais me preocupa pessoalmente como pesquisadora, né, de direitos humanos. Por quê? Porque essas limitações que se justificam neste momento não se justificam no momento não igual a esse, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado para que lutas que fazemos há anos e anos não venham a permanecer em violação desses direitos, ou restrição desses direitos, posterior à crise, à pandemia. Acho que é essa luta que a gente tem que fazer. Eu acredito que seja essa mesma preocupação da Europa nesse momento, né? Agora, eles têm que compreender mesmo que isso não é um momento de enaltecer nacionalismo, muito ao contrário. É o momento de enaltecer mesmo a humanidade como conjunto, porque o problema de saúde pública, ela transcende fronteiras. Não é um risco que pode ser contido dentro de uma fronteira. Por isso, inclusive, eu acredito que depois que o problema passar, toda a Europa vai ter que rever o sistema de saúde deles, que sempre foi um sistema de saúde muito individualista. A busca pela solidariedade global, né? A gente pode terminar isso daqui já chamando todos que nos assistirem ou que virem esse nosso bate-papo
porque o professor Casabona também nos enviou um informe, e aí um informe muito mais detalhado, muito interessante, já está no e-mail de cada um para a gente estudar e depois trabalhar esse informe, que é um informe do Ministério da Saúde, aí no caso espanhol, né, sobre aspectos éticos da pandemia. E esse documento ele é muito mais preciso do que esse documento europeu que nós falamos agora, porque ele traz uma amplitude maior, né? Ele congrega princípios gerais e fundamentais para essa ideia da pandemia e de solidariedade, né? Com essa construção de como sair da crise, mas o documento espanhol, ele traz muito mais informação, muito mais, ele aborda de forma mais perfunctória, né? Todos os assuntos. Então, vamos ver se nós nos encontramos num próximo momento para que a gente debata sobre ele. Combinado. Tchau, gente. Foi muito Tchau. bom.